Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus, mais uma quarta-feira, nós conectados no nosso culto online, o culto que nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua casa, a sua família, que a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre teu lar e seja sobre ti. Nós sabemos que enfrentamos muitos desafios, enfrentamos muitas lutas, passamos por muitas batalhas, mas em tudo sabemos que Deus está sempre no controle. Como o Senhor tem nos dado essa palavra e nós ministramos ela no domingo na nossa igreja, Deus ele pode deixar o curso da nossa vida mudar, mas nunca perdeu o controle da nossa história. Então, Deus ele pode mudar, a sua vida pode mudar o curso, a direção, mas o controle Deus nunca perdeu. Deus ainda está no controle e é por isso que nós estamos aqui nas quarta-feiras, nesse culto online, onde nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua casa, a sua família, que abençoe teus projetos, teus planos no nome de Jesus. Deus abençoe você que já está conosco, você que está chegando aí. Glória a Deus pela vida aí dos meus amados irmãos já está aqui, né? O nosso amigo Rodrigo, Deus abençoe sua vida também, querido. Uma boa noite para você também. Deus te abençoe grandemente. Minha pastora já está conosco, minha pastora Kátia, minha pastora Carmen também já está conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Vi que a pastora Ana Paula passou por aqui, não sei se ainda está aí. Se tiver aí, um grande abraço, pastora Ana Paula. Deus abençoe a sua vida e a sua casa no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, é muito bom estar aqui. É muito gratificante estarmos reunidos aqui mais uma vez para poder falar da palavra do nosso Deus. Falar da palavra do Senhor nos alimenta. A gente recebe vida quando nós falamos de Deus. A melhor coisa que tem, uma das melhores coisas que tem hoje, né, é falar de Deus, falar sobre Deus, viver para Deus, sentir Deus. É uma das melhores coisas que nós temos. É a melhor sensação da vida humana. E eu quero convidar você a sentir isso agora aí na sua casa. Quero convidar você agora a chamar a sua família para perto. Para agora o que vocês estão fazendo. Reúna um pouco nesse breve espaço de tempo. Não será curto, não é nada muito longo, mas é um tempo que Deus está posicionando a sua igreja para um crescimento extraordinário. Deus está fazendo fundamentos. Deus está fundamentando nossas vidas, posicionando nossas vidas, nos colocando no lugar que Ele quer, para que no tempo certo possa vir um tempo da expansão e o tempo do crescimento. Vamos falar com Deus. Eu queria convidar você a orar comigo nessa noite. Nós temos a oração como uma chave. A oração ela é a chave que nós temos para que Deus possa operar maravilhas. E eu queria convidar você agora a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos aí na sua casa, recline a sua cabeça e deixe o Espírito Santo entrar. Deixe o Espírito Santo pairar sobre o seu lar nessa noite em nome de Jesus. E se você já está aqui, você sabe que essas lives têm trago um resultado positivo para você, compartilhe essa live com alguém. Manda essa mensagem para alguma pessoa, para um amigo, para um ente querido. Fala, olha, vem comigo. Deus tem uma palavra para você. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre oração. Oração sem cessar. Orar sem cessar. Hoje é um dos temas que nós precisamos abordar muito, porque nós não podemos esquecer do poder da oração. Nós não podemos esquecer do quanto é importante orar em nossa casa, em nosso trabalho, na vida acadêmica. Tudo, se não há oração e não há fé, não há vitória, querido. Nós precisamos entender isso como igreja, como filhos de Deus. Nós temos diplomas, temos sabedoria em muitas áreas, temos habilidades em muitas áreas, mas se não for a fé, se não for a oração, nada podemos fazer. A nossa vitória está na quantidade de tempo que nós ficamos perto de Deus. E quanto mais tempo eu estou perto de Deus, mais problema eu resolvo, mais a minha vida fica ali, vamos dizer, bem sucedida, porque é o pertinho de Jesus Cristo que nós vamos conseguir a nossa vitória. Então feche seus olhos agora aí. Se você já compartilhou esse link com alguém, se você já mandou esse link desse culto para uma pessoa, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te dar graça, meu Pai, nessa noite. Eu quero, meu Pai, glorificar o teu santo nome, porque eu sei que o Senhor é bom. E a sua palavra, meu Pai, ela é verdadeira. O Senhor, meu Pai, é justiça. O Senhor é amor. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor tem nos sustentado, Pai.
Eu quero louvar o teu santo nome, porque o Senhor tem levantado um povo, o Senhor tem separado um povo, meu Pai, para buscar o Senhor e para ir mais próximo de ti. O Senhor tem separado um povo, meu Pai, para fazer a diferença e mostrar para o mundo que ainda há um Deus Israel que é Pai, ainda há um Deus Israel que é amor, ainda há um Deus Israel que é perdão, ainda há um Deus Israel, meu Pai, que cumpre com a palavra e opera segundo a necessidade da tua igreja. Pai, eu quero te louvar por essa casa. Eu quero te louvar, meu Pai, por essa família que está do outro lado, meu Pai, como a minha família está aqui. E estamos aqui, meu Pai, conectados com o Senhor para ouvir a tua voz, Pai. Eu quero louvar o teu santo nome, porque, meu Pai, quantos hoje já não mais se preocupam em ouvir a voz do Senhor, passa os teus problemas, corre atrás de tantas coisas, mas não corre atrás daquele que pode fazer tudo, que é o Senhor. Por isso, meu Pai, eu quero louvar, meu Pai, e bendizer o teu santo nome. E quero pedir, Senhor, que o Senhor possa entrar nessa casa, nessa família. Entra agora, meu Pai, nessa vida. Se tem alguém, meu Pai, que está me ouvindo agora, meu Pai, que está enfermo, eu quero usar aqui, meu Pai, a autoridade que o Senhor me deu. E agora, em nome de Jesus, declarar, meu Pai, cura para essa pessoa. Eu quero agora, em nome de Jesus, meu Pai, declarar vitória para essa vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora, meu Pai, que a palavra do Senhor, meu Pai, que a verdade possa entrar nessa casa agora e sustentar essa família, Pai. Se há pessoas, meu Pai, atribuladas, meu Pai, preocupadas, como esse teu servo, meu Pai, conversou comigo hoje à tarde, Senhor, eu te peço, visita a vida do teu filho agora também, traga paz para aquele coração, acalma a alma daquele teu filho, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, meu Pai, sobre nossas famílias, como na minha família, Pai, nas famílias que estão nos ouvindo, entra, Senhor, com providência nessa noite, Pai, abre as portas e derrama a bênção do Senhor, meu Pai, sobre a vida do teu povo, Senhor, querido, ó Pai, nos coloca no centro da tua vontade, coloca-nos, ó Pai, no lugar aonde o Senhor habita, Pai, porque nós queremos estar onde está o Senhor, Pai, não me importa estar, meu Pai, em lugar onde o Senhor não está, o mais importante, meu Pai, é estar aonde está o Senhor. Então nos leva, meu Pai, para o centro da tua vontade, nos faça mergulhar na tua presença e ser cheio do teu Espírito Santo. É o que nós oramos no nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Querido, Deus é maravilhoso. O nosso Deus é bom todo o tempo. Em todo tempo o nosso Deus é bom. Em todo tempo o nosso Deus é maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o nosso Senhor. Você que já está aqui, nós já vamos começar a falar sobre a palavra do nosso Deus. Nós já vamos agora começar a mergulhar no texto, né? Que nós pregamos na segunda-feira. E eu falei, Deus, o que nós vamos falar na quarta? O Senhor falou comigo, você vai repetir a mensagem. Você vai falar sobre oração. Você vai persistir nesse tema. E eu quero ser fiel a essa voz e à vontade de Deus. E persistir nessa palavra. Orar sem cessar. Como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos de oração. Falamos muito sobre orar, sobre clamar, sobre pedir, e precisamos mesmo fazer isso. Porque são tempos de desafios. E somente Deus, o Espírito Santo, pode nos ajudar. Então você que está aí conosco, você já está com a sua Bíblia, abra ela aí conosco já no livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 1, nós já vamos aí ouvir a palavra do Senhor, nós já vamos aí mergulhar nesse texto que o Senhor Jesus ensina o povo a orar sem cessar, amém? Vai separando aí, vai colocando aí agora, pega seu papel, sua caneta, se você vai anotar, se você vai pegar a chave dessa mensagem, Deus vai te dar algumas chaves aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de você com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, de cura, de libertação, palavra de renovo. Eu tenho a certeza porque a cada culto o Senhor faz algo novo. A cada culto Deus faz uma obra diferente em nossa vida. Nunca é da mesma forma. Nunca é o mesmo culto. Nunca é a mesma palavra, nunca é a mesma experiência. Então, abre teu coração e se prepara para a experiência que Deus vai te levar nessa noite. Deus vai te levar em lugares, em experiências magníficas nessa noite. Eu creio nisso. Eu creio no poder do nosso Deus. Olha só, a tia Regina está conosco. Deus abençoe a sua vida.
Kaline também que já está aí. Deus abençoe vocês. Vamos então para a palavra do nosso Deus? Abra sua Bíblia agora comigo. E no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no verso 1. Nós vamos ler esse primeiro verso para a gente começar a conversar um pouco sobre a palavra do nosso Deus. E a palavra do Senhor fala assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em outros textos fala, orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Primeiro, só o primeiro versículo. Esse texto no Evangelho de São Lucas, ele traz Jesus, ele traz a pessoa de Jesus como um homem perfeito. E esse homem perfeito, ele vai enfatizar o poder da oração. Esse homem que não tem pecado, esse homem que não teve falhas, esse homem que não teve mancha, esse homem que é o nosso pai, que é o teu pai, que é o nosso amigo. Esse Deus tão lindo e tão perfeito, ele vai trazer a importância da oração. Orar sempre e não desfalecer. Isso me chamou muita atenção e eu creio que é por isso que o Senhor me trouxe e falou para mim repetir essa mensagem. Porque muitas vezes nós vamos dizer, mas eu oro muito. Mas às vezes no meio do caminho nós desfalecemos. Ou nós desanimamos, como está dizendo aqui o nosso outro texto. E é aí que está o problema. Porque muitas vezes a gente está orando, clamando o Senhor. O Senhor está nos ouvindo, mas estamos num processo ainda. E o processo ele é sempre muito doloroso. Porque o processo muda o curso da nossa vida, mas não tira o controle da mão de Deus. Mas entender a mudança do curso e o controle é uma das coisas difíceis na vida do ser humano. Esperar não é fácil. Quando nós temos que esperar por algo, isso nos traz ansiedade, medo, isso nos traz preocupação, porque temos que esperar por uma resposta que muitas vezes nós não sabemos de onde vai vir. Uma resposta que muitas vezes nós não sabemos como nós vamos encontrar. E Jesus, sabendo de tudo isso, contou-lhe uma parábola a seus discípulos que dizia: orai sempre e nunca desanime. Eu quero hoje começar com a primeira chave dessa pregação. Devemos orar sempre. Porém, o mais importante é não desanimar. Entenda o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo para você orar sempre à meia-noite, às 3 da manhã, às 3 da tarde, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, meio-dia. Ele está dizendo, orai sempre, mas nunca desanime. Não importa a quantidade de tempo, ou qual horário, ou qual dia. O importante aqui é não desanimar. Entenda o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. O importante da oração é não desanimar. Às vezes nós ficamos preocupados em criar isso ou aquilo. Pai, eu tenho que preparar o ambiente. Pai, eu tenho que fazer isso. Pai, eu tenho que fazer aquilo. E Deus está dizendo, o importante é não desanimar. E não importa se você vai orar na sala, ou no monte, ou no quarto, ou na igreja. Não importa se você vai orar pela manhã, pela madrugada, tarde ou noite. Se você vai passar 5 horas, 3 horas, 1 hora, meia hora. O que Deus está dizendo é não desanime. Tem pessoas que estão orando, mas as suas palavras são palavras de desânimo. A sua palavra são palavras de derrota. Ele ora, mas fica depois com medo. Ele fica depois sem confiança. Ele fica depois preocupado, ele fica depois isso ou aquilo. E Jesus está dizendo, orai sempre, mas não desanime, não desfaleça. Orai sempre, mas não se perca no meio da caminhada, querido. Deus está no controle. Evangelho de São Lucas 18:1 vai trazer Deus no controle. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Aleluias. Então, a Bíblia aqui, Lucas ele vai relatar aqui no seu livro essa parábola. Quando Jesus contou essa parábola aos seus discípulos, ele contou sobre uma viúva que precisava
de resolver um problema. E ela foi ao juiz iníquo, um juiz que não tem amor às pessoas. Mas por causa da insistência da viúva, o juiz o atendeu. Então, entenda uma coisa, muitas vezes nós precisamos insistir na oração, insistir no jejum, insistir na intercessão. Mas eu não estou vendo saída, mas eu não estou vendo resposta, mas é tempo de insistir. Não é tempo de parar. Não é tempo de fechar o livro e dizer que acabou. Não é tempo de fechar a Bíblia e falar assim, não quero mais, não vou fazer, estou cansado, chega, para mim já deu. Querido, na boca de um filho de Deus não tem essa palavra não. Se você até aqui, você tem feito isso, eu vim que hoje, na autoridade e na graça de Deus, dizer para você, muda a sua conduta. Muda a sua conduta. Porque não adianta você ficar orando e suas palavras são palavras de derrota, de desânimo. Toda hora você olha para você e fala, não vou mais, não aguento mais, não quero mais, não aguento essa casa, não aguento essa família, não aguento esse problema, é insuportável. Ah, não adianta. Deus não entra. Porque está em contradição o que você ora e o que você fala. Está em contradição o que você pede e o que você está fazendo. Quando nós estamos diante de Deus clamando, aí você pode orar e você pode clamar e se expressar, falar, Deus, está muito difícil, Pai. Olha para mim, olha o que eu estou passando, Deus. Tem misericórdia, Pai, olha, Deus, esse problema aqui eu errei. O Senhor não estava lá não, mas a Bíblia fala que o Senhor é Deus de misericórdia. Então, Pai, entra com misericórdia aqui, porque eu sozinho não vai dar. Eu vou desfalecer, eu vou ficar aqui perdido. Na hora da oração, você precisa sim abrir teu coração. Mas abriu teu coração em oração, acabou. Agora, sai do quarto, levanta a cabeça e vamos embora. A Bíblia fala, se estiveres em jejum, escove os dentes. Se estiveres em jejum, lave a cara. Se estiveres em jejum, tome banho. Cuide da tua vida para que ninguém precise olhar para você e ver em você uma aparência caída e abatida. Você consegue entender que por mais que você está clamando por algo que parece impossível, mas você não precisa ficar de cabisbaixo. Você não precisa, querido, entregar. Se entregar, não é tempo de se entregar. É tempo de arregaçar as mangas e ir. Às vezes você fala assim, Carlos, eu vou para onde? Querido, vai em segunda fé. Vai em segunda fé, porque enquanto você caminha, Deus coloca o caminho. Para onde você for, Deus vai estar contigo. A bênção está sobre você. A bênção está sobre a tua casa. A bênção não está no ambiente onde você frequenta. A bênção está sobre você. Quem muda o ambiente somos nós. Você chega e muda o ambiente. Nós já pregamos sobre isso. Pessoas que carregam a paz e chegam no ambiente, traz paz e alegria para o lugar. Como pessoas que carregam peso, discórdia, e aonde elas chegam o ambiente fica pesado. A bênção é sobre nós. Isaac vai para o deserto. Deserto é terra árida, terra seca. E a Bíblia fala, Isaac prosperou no deserto, porque a bênção está sobre ele. A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre a tua casa. Então, persistência, não desfaleça, não desanime. Seja persistente nos dias atuais que estamos vivendo. Seja persistente naquilo que você precisa. Então, querido, o Evangelho de São Lucas vai falar sobre isso. Orar sem cessar. Orar sempre. E nunca desfalecer, nunca desanimar. E quando a gente vai ver para a história, quando a gente vai ver a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, o nosso paizinho, o Senhor Jesus Cristo, ele orou em todas as ocasiões da sua vida. Presta bem atenção. Ele era perfeito, ele não era pecador, ele era filho de Deus, ele era o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o que nós precisamos. E ele orou em todas as ocasiões da sua vida. Ele sendo Deus, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem quando esteve na terra. E mesmo estando na terra, ele reconhecia o 100% da vida divina e o 100% da vida humana. E por isso que você pegar a Bíblia Sagrada e for ler o ministério de Jesus, a trajetória dele,
Em todas as ocasiões Jesus orou. Ele orou antes de ser batizado, ele orou ao multiplicar o pão, ele orou no Getsêmani, ele orou na cruz do Calvário. Ele fez uma oração, querido, em cada estação da tua vida. E em cada estação, Jesus, ele fazia uma oração específica. Ele falava claramente com o Pai, de uma forma bem clara e nítida. De uma forma que o Pai iria o ouvir, iria o atender. De uma forma que o Pai iria o abraçar naquele momento da necessidade de Jesus. Então, ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele orou. Então, isso é importante, orar e não desanimar. Se isso não fosse importante, o próprio Jesus não tinha dito uma parábola como essa. Orar, mas não desanimar. Não desanime. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Não desanime. Se você toma posse disso, já escreve isso no comentário. Fala, eu tomo posse. Eu não vou desanimar. Querido, não se entregue. Não é hora, não é tempo. E Jesus, ele não se entregou nas ocasiões da sua vida. Por mais de ocasiões difíceis que ele passou, momentos de angústia, momentos de muita dor, momentos de muito sofrimento, mas Jesus, ele aprendeu a orar e não desanimar, porque ele sabia qual era a palavra que ele carregava. Qual é a palavra que você carrega? Qual é o Deus que você está carregando? Quem você está ouvindo? Quem você está adorando? O filho sabia quem era o pai, ele sabia quem ele era no pai. Ele sabia o que o pai produzia sobre o filho. Então, Jesus orou em todo o tempo. Precisamos aprender a orar quando tudo está difícil. Entenda uma coisa, querido, precisamos aprender a orar quando tudo está difícil. Uma das maiores guerras da humanidade, uma das coisas que nós enfrentamos, é que muitas vezes tomamos decisões sem orar, e muitas vezes entramos em ambientes sem orar, fechamos amizades sem orar, começamos relacionamentos sem orar, terminamos relacionamentos sem orar, e aí a gente vai tomando atitudes que vai gerar grandes consequências lá na frente. Mas quando nós aprendemos em tempo de dificuldade de orar, tudo fica mais fácil. Quando você entra para dentro do teu quarto e você é claro com Deus, você é verdadeiro com o Pai, e ainda que você não sabe falar palavras bonitas, mas você fala aquilo que você precisa de uma forma verdadeira e clara, o Pai te ouve. Então, aprender a orar em tempo difícil, querido, é um dos maiores benefícios da vida humana, um dos maiores privilégios, vamos dizer assim. Porque quando tudo está difícil, quando tudo parece que não vai, quando tudo parece que vai desmoronar, você fala, cara, agora a casa caiu mesmo, desmoronou tudo, perdeu tudo. E aí você vai para o quarto e você começa a orar. Meu irmão, daqui a pouco o Espírito Santo vem, ele desce, e aí ele te renova. Eu não sei se você já teve essa experiência. E aí o Espírito Santo, ele vem assim, ele te abraça, ele te enche. E você sai daquele de oração com muita vida, cara. Com muita vida, e você sai dali com fôlego para encarar o dia de amanhã, dizer, cara, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai estar aqui. Sabe, eu tenho falado muito com a minha esposa, falo, amor, eu não sei como vai ser amanhã não, mas eu sei que eu estou aqui passando pelas minhas dificuldades e Deus vai me dar provisão, nem que seja a provisão de trabalhar um pouco mais. Nem que seja me dar mais trabalho, mas de alguma forma, Deus vai me abençoar de maneira sobrenatural. E Deus, ele sempre vai trazer caminhos para mim e para você de forma sobrenatural e extraordinária. O que precisa eu e você estar atento a isso. A gente aprender para o nosso quarto, a gente aprender ir para o nosso secreto com Deus, falar com Ele e deixar Ele te conduzir a níveis mais profundos de intimidade com Deus. O que falta na humanidade hoje não é dinheiro. O que falta na humanidade hoje não é amor. O que falta na humanidade hoje não é nada que a humanidade procura, é Deus, querido. O que falta na humanidade hoje é Deus, é a presença de Deus, é o calor do Espírito Santo, é aquilo que pessoas já não sentem mais, que outrora sentiu, e você sabe disso, porque você já esteve nesse lugar. Você já esteve nesse lugar de calor do Espírito Santo. Você já esteve nesse lugar de manifestação da glória, de falar em línguas. Você já esteve nesse lugar que você estava orando. E ali Deus te encheu da presença dEle. Você foi arrebatado por Ele. Você foi levado a um lugar, uma comunhão tão profunda. Nós já vivemos isso. Você já viveu isso. E o que falta hoje na humanidade é mais disso, querido. É mais entrega, é mais busca, é mais intensidade com Deus.
Sabe, não é tempo de ficar na intensidade atrás de dinheiro, atrás disso, daquilo, é com Deus, querido. O que você precisa estar na mão de Deus. Às vezes a pessoa fala, não, tá, é ali, aqui. Mentira, que ele está na mão de Deus. A Bíblia fala assim, não cai uma folha da árvore, se não for permissão de Deus. Quem te promove é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem te abate é Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, que só existe dois caminhos. Ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Ou Deus mandou algo para você, ou Deus está permitindo você passar por isso. Não tem essa, é o Satanás. Não, mentira, nunca foi, sempre foi Deus. Quando Satanás foi atentar Jó, quem deu permissão foi Deus. Se Deus não tivesse dado permissão, Satanás não ia afrontar Jó. Sabe, quem permite é Deus e quem manda é Deus. Então entenda uma coisa, o que você está passando, ou Deus está mandando, ou Deus está permitindo, Ele está te ensinando. Ele está te ensinando. Então, deixa eu falar algo para você, volta para esse lugar de intimidade, querido. Sabe, tem pessoas que perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Meu Deus do céu, quem perde sensibilidade do Espírito Santo, quem perde comunhão com o Espírito Santo, está perdendo conexão com Deus. Pelo amor de Deus, você não pode. Você não pode perder esse lugar que um dia queimou no teu coração. Você não pode perder esse lugar que um dia ardeu dentro de você. Então precisamos aprender a orar nos momentos difíceis. Mas também é principalmente muito mais importante orar quando tudo está bem. Aprenda a agradecer a Deus quando tudo está bem. Tem certas provas que a gente passa só por não aprender isso, que é coisa tão simples. Culto de ação de graça. É algo tão simples de fazer e nós não temos o hábito de fazer isso. Culto em ação de graça. Querido, isso aqui é uma chave poderosíssima. Quem não sabe cultuar em ação de graça não está pronto para receber o que Deus quer dar. Culto em ação de graça, quando você cultua o Senhor em graça, em amor, em agradecimento, o Pai ele tem prazer em te abençoar. Uma vez eu vi do pastor Eibe uma história, que ele falava o seguinte, um homem saiu numa viagem, e ele foi tirar umas férias, e naquela viagem de suas férias, ele resolveu comprar alguns presentes para os seus amigos. Voltando para a sua casa daquelas férias, ele foi ao encontro dessas pessoas. E o primeiro amigo que ele foi e encontrou, ele disse, olha, eu trouxe um presente para você. E ele colocou o presente na mão do amigo. O amigo, quando olhou, falou, poxa, muito obrigado. Obrigado por ter lembrado de mim. Obrigado pelo presente. E guardou e continuou a conversa. Depois ele foi no segundo amigo. E quando ele entregou o presente, aquele amigo fez uma festa. Falou, cara, muito obrigado, meu Deus, poxa vida, valeu por esse presente. O cara abriu o presente ali, olhou e ficou super feliz. E ali eles continuam a conversa. E aí houve uma pergunta. Na próxima viagem, de qual amigo esse cara vai fazer mais questão de dar um presente? Quando nós paramos para pensar nessa história, lógico que os dois vão ganhar novamente. Porque são amigos. Mas o segundo vai ter um lugar especial no coração. Porque agradeceu de forma intensa e de maneira sobrenatural. Então, o que eu quero que você entenda é que Jesus também é assim. Então, eu e você precisamos aprender a orar no tempo difícil, clamar, ir para a presença. Mas quando dá certo, quando obter a vitória, quando obter resultado, faz culto em ação de graça. E culto em ação de graça não é você ir lá na igreja e fazer culto, que é isso, aquilo. Pode ser. Você pode usar o tempo, pode pedir um espaço para da sua igreja. Usar o tempo para isso é válido. É maravilhoso. Mas um dos melhores cultos de ação de graça é dentro de casa, querido. Junto com a família. Ah, mas mora eu e minha esposa só, ou mora eu sozinho, ou mora eu com o filho. Porque não importa. Ação de graça. Senta na mesa em ação de graça. Todas as vezes que eu entro dentro de casa, a primeira coisa que eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E independente do que eu estou passando, tudo que eu preciso eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho a minha esposa, tenho a minha filhinha, tenho minha vida que está caminhando, o ministério que está crescendo, uma vida de amizade, de relacionamento, de paternidade, maternidade espiritual e
e sanguínea. Então eu não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso. Então eu aprendi a sentar na minha mesa e sorrir, falar, Pai, muito obrigado. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não tem problema, você não se abate. Não, não é questão disso. Não é questão que eu não tenho problema, não é questão que eu não choro sozinho, não é questão que eu não choro na presença de Deus pedindo algo. É questão que eu aprendi a fazer culto em ação de graça, independente do ambiente. É uma coisa pequena que Deus me deu, eu vou cultuar o Senhor. Eu vou alegrar-me com o Senhor, sabe? Às vezes quando eu gasto dinheiro para resolver um problema, eu falo, Deus, muito obrigado, mas eu tive dinheiro para isso, tive condição. Aí vai no mercado, a gente vai lá e faz a compra, fala, meu Deus, está tudo muito caro. Eu comprei pouquinha coisa, mas eu falo, Pai, muito obrigado. Sabe, eu não reclamo, eu falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu condição, porque minha esposa trabalha num lugar que ela recebe um auxílio para fazer compra no mercado. Eu falo, Deus, muito obrigado. Sabe, então, culto em ação de graça por tudo, cultua em ação de graça, Senhor. Seja grato e feliz, porque Deus vai retribuir. Gratidão engrandece o homem. A gratidão engrandece a pessoa, a gratidão engrandece a casa, a gratidão ela levanta pessoas. Então, aprenda a orar quando tudo está difícil, mas principalmente quando tudo está bem, faça culto em ação de graça. A necessidade de orar nos faz ter a revelação do quanto precisamos de Deus. Por que Deus manda a gente orar? Isso aqui é magnífico. Porque a necessidade de orar, ela revela o quanto precisamos de Deus. E quando estamos nós orando, quando estamos na intimidade com Deus, a oração ela revela o quanto somos necessitados dele, queridos. O quanto nós somos dependentes dele, quanto precisamos dele. Então, uma das coisas importantes dessa mensagem, uma das chaves dessa mensagem é essa frase. A necessidade de orar nos faz ter a revelação do quanto precisamos de Deus. Tem pessoas que querem ter revelação de Deus, mas não querem ter comunhão com Deus. E se não tem comunhão, não tem intimidade, não tem como Deus se revelar. Sabe, é tipo um casamento. Só existe revelação de quem é o marido e quem é a esposa depois está na mesma casa. Compartilhando da mesma mesa, compartilhando do mesmo quarto, da mesma sala, do mesmo ambiente, compartilhando o mesmo carro, compartilhando as mesmas contas, compartilhando o mesmo estado financeiro. Enquanto não há intimidade e intensa entrega, querido, não há revelação de quem é um ou outro. Então, quando nós falamos sobre oração, a oração, o Pai é revelado ao Filho, dando ali a necessidade de orar, nos faz ter a revelação do quanto precisamos de Deus. Quer conhecer a Deus, vai mais para a oração, ora mais, tenha mais fé, tenha mais entrega. Sabe, isso aqui é magnífico, é muito magnífico, cara. A necessidade de orar revela o quanto precisamos de Deus. E é na oração, quando estamos no reino da oração, o Pai é revelado ao Filho, o Filho é entregue ao Pai, dando poder e autoridade. Então, olha bem, é no reino da oração que o Filho se entrega ao Pai, o Pai se revela ao Filho e deposita poder e autoridade. Cara, magnífico, mano. E o que é lindo, que Jesus, ele nunca colocou na Bíblia ordenança de qual maneira, qual palavra que você tinha que usar, qual isso, qual aquilo. Não existe regra, querido. Oração é diálogo, sabe? Oração é um diálogo com Deus. Não tem regra. Não tem uma regra estabelecida, não tem uma doutrina em cima disso. Orar é falar com Deus, é ter um diálogo com o Senhor. Fala, Pai, eu estou aqui, eu quero te ouvir, ser dentro do Senhor, você sabe o que eu preciso, Pai. Olha para aquela esposa que o Senhor me deu, olha a dificuldade que eu estou enfrentando no meu casamento, Pai. Visita aquele meu filho, Deus, entra naquela causa da minha faculdade, Pai, ali, visita ali a minha empresa, meu trabalho. Então é isso, é falar com Deus, é expor para o Senhor. E quando no reino da oração, então o Filho se revela ao Pai, o Pai se revela ao Filho e o Pai dá poder e autoridade. Quer receber poder e autoridade? Que poder e autoridade não vem de homens. Tem gente que acha que poder e autoridade está na chave do carro que ele carrega, está na chave da mansão que ele mora, está no diploma que ele ama ficar exposto na parede. Nada disso. Poder e autoridade está na mão de Deus e é Deus que dá o homem. Deus tira a autoridade de pessoas na hora que Ele quiser.
Quando ele quiser, da maneira que ele quiser, ele tira a autoridade da vida de pessoas e coloca na vida de outras pessoas. Tudo está na mão de Deus, querido. Nós precisamos entender, tudo está na mão de Deus, nada está na mão do homem. Não adianta você pensar isso, aquilo, nada está na mão de um homem. Tudo está na mão de Deus. Então, no reino da oração, o filho é revelado ao pai, o pai se revela ao filho e dá poder e autoridade. Por isso, queridos, que orar é um mandamento e não um desejo. Você não pode esperar ter o desejo da oração. E se a gente esperar ter o desejo da oração, a gente às vezes vai falhar muito. Às vezes você tem o desejo agora e você não faz, depois você já esquece. Porque a gente se envolve com tantas coisas. Mas quando orar é um mandamento, é uma obrigação, é uma ordenança, você cumpre. Quem aqui não cumpre regra? Se eu não cumprir regra, eu sou multado, né? Assim, vamos supor, no trânsito. No trânsito tem um mandamento. Se eu não cumpro o mandamento e a regra, eu vou ser multado. Não é assim? E ninguém quer levar uma multa. Oração é a mesma coisa. Oração é um mandamento, é uma regra. Não quer aí ficar sem uma direção, sem um caminho, sem uma palavra? Vai orar. Orar não é desejo, orar é mandamento. Só que o mais interessante é que a oração, ela não tem efeito naquilo que você fala, mas sim naquele a quem você está orando. Isso aqui é magnífico. Por que eu não preciso ficar preocupado em quanto tempo eu estou orando, ou qual palavra eu vou usar, se tem que ser palavra bonita, se tem que ter uma liturgia, disso ou aquilo? Porque a oração não tem efeito na boca de quem está orando, nem naquilo que você está falando. A oração tem efeito na quem você está orando. Entenda isso. O efeito da oração não está em mim, não está em ti, está naquele que nós estamos buscando. A Bíblia fala que Jesus ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Então o efeito está nele. É quando você olha para Jesus Cristo e clamar por Jesus Cristo. Ele é o único. A Bíblia fala que ele é o único que pode mediar a oração entre o homem e Deus. Não há mais ninguém que pode ser mediador da humanidade. Isso é bíblico, está na Bíblia. Jesus Cristo é o único que Deus deu entre mediador do homem e Deus. E esse Deus, esse mediador, ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo agora. E ele não está preocupado se você sabe falar coisas bonitas ou não. Ele só quer te ouvir. Ele não quer religiosidade, ele quer intimidade, querido. Religiosidade não é com Jesus Cristo, não. Religiosidade é com o homem. O homem é religioso. O homem faz religiosidade, faz isso, faz aquilo. Querem criar suas regras, suas doutrinas. Querem criar seus mandamentos. Com Jesus Cristo, não. Com Jesus Cristo não tem religiosidade. Com Jesus Cristo tem, querido, intimidade. Se você está preocupado, se despreocupe e vai para o reino da oração. Ele não está preocupado com a religiosidade, ele está preocupado com a intimidade. Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5. Evangelho de João fala assim: e disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, filhos, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada. E quando Deus fala nada, é nada mesmo. Para de ficar tentando, não vai dar certo. Sem Jesus, nada podeis fazer. A Escritura é um princípio que há milhares de anos, há milênios de anos tem dado certo. É um princípio que não falha. São princípios que é verdade aqui no Brasil, ali na Europa, que é em qualquer lugar do país e do mundo. O que está na Bíblia de princípio é princípio, não muda. É irrevogável, não muda. Nada podemos fazer sem Ele, é uma verdade. Nada podemos fazer sem Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Paulo também mostra a oração como um remédio. Por que como remédio? Olha o que Paulo está dizendo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falou lá a carta aos Filipenses, dizendo aos Filipenses: não estejais inquietos, lançai vossos pedidos diante de Deus. Isso é um remédio para a alma. Isso cura a alma, querido. A oração cura a alma. Porque muitas vezes tem gente que dá com uma opressão aqui dentro, começa a orar que a opressão sai.
ora que sai, querido. Pode orar que vai sair. Você vai seguir, sim, conselhos médicos, psicológicos, neuros. Você vai fazer, isso é para fazer. Deus deixou a medicina para ser usada. Mas a fé é o que move a montanha. A fé é o que move a montanha. As ferramentas que você... Olha, entenda uma coisa. Tudo que você recebe na medicina, no estudo, na vida acadêmica, chama-se ferramentas. E ferramentas são para ser usadas. O que ativa a ferramenta é a fé. Pega essa chave para a tua vida. Tudo que você recebe é ferramenta. O que ativa a ferramenta é a oração e a fé. Por isso que nós precisamos estar na igreja, nas conferências, nas campanhas, nos propósitos, porque isso é ativação espiritual. Ativação espiritual vem da comunhão da igreja, da liderança pastoral. Isso é ativação. Quando você está naquele ambiente do culto, da conferência, do trabalho, você está sendo ativado no mundo espiritual. E toda aquela ferramenta que você recebeu, toda aquela estratégia, todo aquele plano, toda aquela sabedoria agora vai ser ativada pelo Espírito Santo. E aí ninguém te para. Ninguém te para. Recebeu ferramenta, recebeu a ativação do Espírito Santo, se prepara para a vitória. Não tem jeito. Então, quando Paulo está dizendo, lançai diante de Jesus Cristo, que ele pode fazer. E pela oração e pela súplica. Então, ou seja, clama, suplica, mas não desanima. E quando chegar a vitória, com ação de graças. Aprenda a fazer ação de graça. Aprenda a agradecer por aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós já temos. E aquilo que de pouco a pouco nós vamos conquistando na nossa vida. Na oração, Deus sempre se revela. Olha só, isso aqui, você estava falando comigo muito impactante. Eu amo meu Deus. Na oração, Deus sempre se revela em amor, em provisão e em proteção. Querido, tem gente procurando amor no mundo, está procurando provisão nas coisas, está procurando proteção aí no meio de qualquer coisa, mas só Deus pode te dar isso. No reino da oração, Deus ele se revela em amor, em provisão e em proteção. Tudo que você precisa está na mão de Deus. Tudo que você precisa está no reino dos céus. Querido, tudo. Deus ainda é o suficiente para a humanidade. Deus ainda é o suficiente para quem está em depressão. Deus ainda é o suficiente para quem está em dívida. Deus ainda é o suficiente para quem está enfermo. Deus ainda é o suficiente para quem está desempregado. Deus ainda é o suficiente para quem está perdido. Deus é o suficiente. Deus se revela em amor, em provisão e em proteção. Ninguém perde por estar perto de Deus. Ninguém perde por estar perto de Jesus Cristo. Ninguém perde por estar aos pés da cruz, falando, clamando o Senhor, pedindo o Senhor. Essa aqui foi a chave mais importante dessa pregação. Leva isso para a tua vida. No reino da oração, Deus se revela de 3 formas: amor, provisão e proteção. Por isso hoje eu quero convidar você a orar e pedir a Deus que nossa vontade seja ouvida, mas que a vontade dele prevaleça. Lembra quando Jesus estava no fim ali do ministério? Ele vai ser entregue à cruz do Calvário. E ele vai se entregar, né? A gente fala que Jesus foi levado, não, ele se entregou por amor da humanidade. Ele morreu por amor da humanidade. E em tempos antes, Jesus ele está no lugar e ele vai orar. E ele vai falar com o Pai e falar: Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, mas contudo, faça a sua vontade. Querido, essa oração mexe muito comigo. Porque quando Jesus está dizendo: Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice, não é que Jesus está rejeitando morrer por mim e por você. O que Jesus está dizendo é porque Jesus ficou 3 dias sem a presença do Pai. Eu quero que você entenda isso. Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. E nesses 3 dias, quando ele fechou os olhos e morreu, ele ficou sem a presença do Pai. E a pior coisa para a vida de Jesus Cristo é ficar sem a presença do Pai, como é para mim e para você. Por que Jesus orou em todas as ocasiões da tua vida? Porque ele não aguentava ficar longe da presença do Pai.
E quando ele disse, Pai, afaste de mim esse cálice, ele não estava querendo abrir mão da missão, ele só não queria ficar longe do pai dele. Mas ele falou, contudo, faça a tua vontade. Vamos aprender a falar isso com Deus também. Fala, Pai, olha para a vontade, ouve a minha vontade, que a minha vontade seja ouvida, mas contudo, que a sua prevaleça. Se o que eu estou pedindo é bom para mim, faça. Mas se o que eu estou pedindo não é bom para mim, por favor, cumpra aquilo que o Senhor quer. Eu quero que você ore nessa noite. Eu queria te convidar para que você ore junto comigo nessa noite. Para que a vontade do Pai prevaleça. Ainda que vai doer, doeu no coração de Jesus. Nunca Jesus queria abrir mão da missão, mas ele não queria ficar sem a presença do Pai. Mas contudo, faça a tua vontade. Eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero convidar você para declarar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero fazer uma oração muito rápida e pedir essas 3 coisas. Fala, Pai, seja amor e provisão e proteção na vida dessas famílias. Em todo tempo, Ele é tudo que nós precisamos. Por isso, é tempo de orar sempre e nunca desanimar. Faz uma coisa pra gente agora. Chama a tua família. Dê a mão quem está do seu lado aí na sua casa. Será que você pode fazer isso? Será que você pode agora pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado e orar com ela? Nós precisamos de Cristo. Eu preciso de você. Juntos, precisamos do nosso Deus. Eu quero orar pela sua família. Quero abençoar a sua casa. Pai, eu sei que aqui tem pessoas, Senhor, que estão conectados conosco. Pessoas, meu Pai, que têm passado por situações difíceis. Pessoas, meu Pai, que em cada área da sua vida têm enfrentado lutas, guerras. Mas a palavra do Senhor, meu Pai, nos ensina hoje a orar sem cessar, como aquela viúva orou. E insistentemente ela foi ouvida. Eu sei, meu Pai, que no tempo certo seremos, meu Pai, ouvidos e seremos agraciados pelo poder do Senhor. Contudo, meu Pai, eu sei que a tua vontade vai sempre prevalecer. Porque, meu Pai, o que nós queremos nem sempre é bom para nós. Mas eu sei que tudo que o Senhor quer é bom para nós. Então, Pai, olha para dentro da nossa vida, olha para essa casa agora, Pai. Olha para essa despensa. Olha agora, meu Pai, para esse casamento. Olha agora, meu Pai, para a criação desse filho, dessa filha. Olha, Pai, para as condições financeiras dessa pessoa. Olha, Pai, querido, Pai, agora para as condições, meu Pai, dessa família. Entra, meu Pai, na causa. Pai, eu te peço agora, meu Pai, entra com a provisão, Deus. Opera de maneira sobrenatural, Pai. Que o amor do Senhor, meu Pai, esteja sobre essa vida. Esse que está perto, esse que está longe. Alcança com teu amor. Eu te peço, meu Pai, revela. Como eu aprendi nessa palavra, o Senhor se revela, meu Pai, no reino da oração. O Senhor se revela em amor, em provisão e em proteção. Pai, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. E eu te peço, meu Pai, que haja nessa família, que haja nessa casa amor, provisão e proteção da parte do Senhor para essa pessoa, da parte do Senhor para essa família. Pai, é o que eu clamo, e em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dessa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Não esqueça dessa frase. Você pode esquecer de tudo, mas não esqueça disso. No reino da oração, Deus se revela em amor, em provisão e em proteção. Thalisson, meu filho amado de longe, Deus abençoe sua vida. Parabéns atrasado. Que Deus multiplique os anos de vida sobre você. Que as bênçãos de Deus estejam sobre ti. Estamos com muita saudade de você. Deus abençoe a sua vida aí no nome de Jesus. Querido, nós já estamos encerrando a nossa live, nosso culto online. Eu espero que Deus tenha falado algo no seu coração. Se você quer ouvir essa mensagem de novo, na bio do meu Instagram tem um link do meu canal do YouTube. Daqui 40 minutos, esse culto vai estar lá, essa pregação vai estar no YouTube. Se fez sentido para você essa palavra, eu quero desafiar você a ir lá, curtir e enviar essa mensagem para alguém, enviar esse culto para alguém, para que outra família seja abençoada, seja a luz na vida de alguém. Compartilhe esse texto como um ato de evangelismo, evangelizando alguém,
porque essa palavra tem que chegar no coração de muitas pessoas. Orar sempre e nunca desanimar. Deus se revela na oração em amor, em provisão e em proteção. Querido, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, temos nosso culto na nossa igreja, ali no bairro Santo Antônio, na rua do Luiz Félix, número 158. Você consegue achar ali, se você digitar no Google Maps, você vai achar o endereço da nossa igreja. Se você, eu quero ir de Uber, também é só digitar o nome no Uber que você vai conseguir chegar. Lá, Igreja Pentecostal, Deus revela toda a sua palavra aos que creem. Você consegue achar nas plataformas aí das internet, você acha a nossa igreja, você consegue estar conosco participando do culto. Domingo agora, 9h30 da manhã, temos um culto especial, culto de Santa Ceia. Temos manhã profética. Estamos na manhã profética todos os domingos. Manhã profética, onde uma palavra profética sendo liberada sobre a igreja. Porque no dia 9 e 10 de dezembro, teremos a nossa conferência profética. Você já é nosso convidado. Dia 9 e 10 de dezembro. Deus vai, de maneira sobrenatural, trabalhar naquele lugar. E eu queria contar com você. Breve, você vai receber aí link de inscrição, chamada para esses cultos, porque Deus tem feito uma grande obra e você não pode ficar de fora. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da minha pastora, a vida do Thales, nosso querido, nosso filho amado, a vida aí da Luísa, né, minha cunhada, a vida do Felipe, da minha mãe, meu pai e minha irmã que está aí conectado, a vida do Cristiano, a vida de pessoas como a Tamires, que entrou aí, da tia Regina, né, Kaline. Deus abençoe, Digão, Deus abençoe vocês, querido. Não desanime. Avança. Fala comigo, eu vou avançar. Vamos avançar e não vamos desanimar. Ainda que você esteja enfrentando um momento difícil, continua avançando no nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e consoladora comunhão do Espírito Santo e ser sobre você, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz e até nos cultos presencial ou até semana que vem no nosso culto online. Deus te abençoe.